Gostaria agora de convidar também, passar a palavra, a senhora Júlia Mota, subsecretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que está representando o senhor Jorge Lima, secretário estadual. Boa tarde a todos e todas, prefeito, Cido, vice-prefeito, é uma honra, uma alegria estar aqui. Eu acho que já foi falado anteriormente, vocês inclusive viram o vídeo, né, daqui da cidade de Cubatão, mas Cubatão é um exemplo de como a gente consegue fazer essa transição e chegar lá em um município mais sustentável. Então, na década de 80, foi um dos municípios mais poluídos, né, do mundo, e hoje é reconhecido como uma cidade verde, uma das poucas do país reconhecida nesse sentido. E esse evento aqui, aí eu deixo meu abraço ao Cido, ele é fundamental para a gente colocar todos os atores na mesa e pensar quais são as estratégias, quais são as ações que a gente ainda precisa desenvolver para conseguir chegar em um estado, uma cidade, um território mais sustentável. Eu aqui falando, né, em nome do secretário Jorge Lima, pensando em desenvolvimento econômico, eu faço um paralelo com isso, porque a gente pensa em sustentabilidade sempre, mas a gente acaba não enxergando os impactos econômicos que a sustentabilidade também traz. Existem estudos que dizem que, se a gente conseguir transicionar, pensar em transição energética, em desenvolvimento sustentável como um todo, a gente vai conseguir ter um impacto no PIB do Brasil de 430 bilhões de reais. Então, isso é mais renda, isso é mais emprego, isso não é só pensar no meio ambiente para como a gente vai manter o planeta vivo daqui para frente, né? Mas como é que a gente vai trazer o desenvolvimento econômico para dentro dessa discussão, dessa pauta? Como governo do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo como um todo, ele é um vetor de desenvolvimento do Brasil, né? Não dá para pensar no Estado de São Paulo e pensar em tudo que ele impacta, não só aqui, mas em todo o território nacional. Para vocês terem ideia, 31% dos empregos verdes do país está concentrado no Estado de São Paulo. A gente tem quase 150 mil empreendimentos voltados para a economia verde dentro do Estado. Então, é fundamental a gente conseguir pensar estratégias que vai mobilizar setor público, setor privado, terceiro setor. Então, ver que tem tantos representantes do terceiro setor aqui também para discutir junto com o setor privado, com a indústria, com o setor público, é fundamental. Então, a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande como governo do Estado para pensar em políticas públicas que vão ter um impacto relevante para pensar em desenvolvimento econômico de uma maneira sustentável, para gerar cada vez mais desenvolvimento regional, gerar emprego, gerar renda. Eu gostaria de destacar hoje 3 estratégias que o governo do Estado tem trazido, tem feito, né, para a gente conseguir promover o desenvolvimento econômico sustentável. Uma delas é que a gente tem uma agência de fomento no governo do Estado chamada Desenvolve São Paulo, que é uma agência de crédito, tanto para municípios quanto para as empresas, e tem várias linhas lá que apoiam a inovação, a tecnologia, o desenvolvimento sustentável. Então, essa agência, o crédito, né, cedido pela Desenvolve São Paulo, ele é um crédito com taxas muito menores do que as taxas do setor privado, e com um tempo de carência para pagamento muito maior. Então, a gente tem uma estratégia aqui, pensando como é que a gente pode apoiar as empresas, especialmente as empresas pequenas, né, que a gente sabe que esse recurso disponibilizado para pensar uma melhoria na utilização de recursos, na produtividade, que vai impactar menos o meio ambiente, é um recurso que, às vezes, não existe. Então, a gente tem uma agência de fomento no Estado que apoia esses setores estratégicos e os municípios a pensar em projetos de descarbonização, de menos impacto ao meio ambiente. Além disso, a gente tem uma agência de promoção e atração de investimentos, a Invest, que a gente tem trabalhado já muito junto aqui com o município de Cubatão, né? E a Invest tem apoiado os municípios a pensar e a desenhar e a estruturar e implementar projetos que reduzem os impactos ambientais. Então, projetos para promover a energia solar,
de implantação mesmo de placas solares para auxiliar na utilização de uma energia mais limpa. Além disso, projetos que podem pensar a utilização e a gestão de resíduos sólidos, que a gente sabe, o Cido falou sobre isso, inclusive, aqui, a gente tem um impacto muito grande dos resíduos sólidos, a gente precisa pensar na utilização deles também como um recurso, né, econômico, como é que a gente vai usar isso para desenvolver melhor os territórios e para pensar nas condições humanas, né, de vivência dentro desses territórios. E, por fim, a gente tem um programa chamado São Paulo Produz, SP Produz, que olha para as cadeias produtivas locais e, a partir disso, a gente busca incentivar projetos, né, fortalecer essas cadeias através de projetos que vão olhar também para a sustentabilidade ambiental gerada dentro do território. Então, a gente tem muitas outras estratégias sendo pensadas, inclusive a própria parte de saneamento, né, de alcançar todos os municípios do estado de São Paulo, que são 645, com saneamento básico, o plano do clima, que já mapeou 21 projetos, cerca de 16 bilhões em investimentos privados para o estado de São Paulo. Então, tudo isso para tanto melhorar a condição de vida, né, a qualidade de vida do cidadão, porque a gente sabe que todos esses impactos ambientais eles acabam também prejudicando a saúde e a qualidade de vida, e a gente demanda mais dos serviços de saúde, por exemplo, por causa desses impactos que já estão sendo gerados, e esses recursos que são colocados na saúde para resolver esses reflexos dos impactos ambientais poderiam estar sendo aplicados em educação, em cultura, em outros eixos, se a gente conseguisse desenvolver melhor esta questão ambiental. Então, deixo aqui o governo do Estado de São Paulo à disposição de todos vocês. Inclusive, a gente tem uma representante que fica aqui na região litorânea de São Paulo, que é a Rosângela. Dá um oizinho aí, Rosângela. Então, todo mundo que tiver alguma demanda, que queira discutir alguma política do Estado, a Rosângela fica aqui no território, então ela roda todo o litoral para conseguir atender as demandas, né, voltadas para o governo do Estado. E a gente está à disposição para conseguir pensar cada vez mais estratégias e ações que possam fomentar e gerar um desenvolvimento sustentável para a gente ter um Estado de São Paulo cada vez mais competitivo e que consiga realmente ser o vetor de desenvolvimento econômico do país. Muito obrigada. Obrigado a Júlia Mota.